E então aconteceu o que a gente tinha previsto. Depois daquela análise que a gente fez aí há quase 15 dias atrás, o Bitcoin parece que até me ouviu e seguiu certinho até as linhas que eu desenhei na mão ali pra gente poder ver mais ou menos aí pra onde ele podia ir. Então no vídeo de hoje eu vou reforçar essa análise aí pros próximos 10, 15, até 30 dias pra gente ver mais ou menos o que pode acontecer ou o que é mais provável de acontecer caso você queira investir em Bitcoin ou tá preocupado se o preço vai cair muito, subir muito, essas coisas. E aí pessoal, quem tá falando é o Frank, analista de mercado e caçador de oportunidades. E novamente, se você quer fazer isso que eu faço, analisar o gráfico do Bitcoin ou qualquer gráfico que seja, que tenha pelo menos algum volume, não vai querer analisar aí o token da vovozinha Coin, que você não vai conseguir, porque não tem volume de negociação e qualquer um consegue manipular. É muito simples, é só você ir no canal e procurar nas lives todas as aulas onde eu ensino você de graça como você faz isso. Sim, cara, você não tem que colocar um centavo no meu bolso pra você poder fazer isso. Agora, se você quiser um pouquinho mais de atenção e quiser conversar comigo até tirar uma dúvida, você pode virar membro do canal e participar do nosso grupo fechado de membros. Lugar esse também que é onde eu vou selecionar as pessoas que vão participar do nosso próximo projeto, que vai ser um acompanhamento de 30 dias, no estilo documentário aí, com o pessoal saindo do zero até onde eles conseguirem chegar dentro desse tempo. Então, sem mais enrolação, vamos logo falar sobre o que é importante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, assim você sempre fica ciente do que está acontecendo no mundo dos investimentos, principalmente no das criptomoedas, mas investimentos no geral. Também vou trazer algumas notícias aqui para vocês logo mais, e quem sabe aí você até aprende alguma coisa se você realmente quiser estudar. Então na parte da análise fundamental a gente tem pouca coisa para comentar hoje, nem tanta coisa aconteceu, mas as coisas que já falei no vídeo passado, então vocês já sabem, eu não preciso reforçar. Mas o que é importante dizer é que nos Estados Unidos, de tempos em tempos, eles têm uma correção da taxa de juros que impacta de forma muito agressiva tanto o dólar quanto as criptomoedas baseadas em dólar, e o Bitcoin é uma delas. Porém, como os dados de inflação dos Estados Unidos corresponderam às expectativas do Fed, que é o Federal Reserve, significando aí que muito provavelmente nessa próxima atualização de juros que vai vir agora, talvez eles tenham uma notícia positiva. Para você ter ideia de quão forte é todas as notícias envolvendo o Fed, envolvendo taxa de juros nos Estados Unidos, a mera menção de uma possibilidade positiva dentro dessa correção da taxa de juros é o suficiente para fazer o Bitcoin valorizar ou desvalorizar junto aí com o dólar também. Então hoje é dia 12/12 e o Bitcoin ele tá acima dos 100 mil dólares, finalizando uma vela um pouco quanto estranha, mas isso a gente vai ver lá no gráfico. Então aqui tá o nosso gráfico e vocês podem ver que ele tá com as exatas mesmas marcações que eu fiz lá na nossa primeira análise. Vou até tirar isso daqui. Ele acompanhou essa curva aqui que eu tracei, tá? E a gente tinha dois caminhos, não sei se vocês se lembram, que era o caminho negativo, onde ele iria testar, fazer um teste aqui próximo dos 86 mil dólares, e um caminho um pouco mais otimista, que é aqui em cima dos 50% da régua de Fibo, que é um caminho onde ele iria lateralizar um pouco e depois tentar superar ou cair de vez. Lembrando que o mercado geralmente ele segue o mesmo padrão, que é tendência, lateralização, inversão de tendência. Como se fosse um ciclo, ele repete esse ciclo aí infinitamente. Então a gente pode ver que ele superou as expectativas que eu tracei aqui, se mantendo sempre acima da régua dos 50% de Fibo, o que é uma coisa muito boa. Ele ainda tá na situação positiva que eu falei para vocês. E agora, rompendo essa linha dos 100 mil dólares, ele começou a formar uma nova resistência por volta dos 101, 102 mil dólares. Vocês podem ver que ele tem duas zonas de toque já, quase 4 zonas de toque se a gente considerar aqueles pavis maiores, próximo aqui dos 102 mil dólares. Eu dei uma analisada a fundo aqui nesse gráfico, porque aparentemente tá tudo certo e parece sim que ele vai se manter acima dos 100 mil dólares, mas qualquer indício negativo ainda é um indício que precisa ser considerado. Então, como eu fiz da outra vez, vou falar as duas situações para vocês. A gente tem a situação positiva e a situação negativa. Mas mesmo dentro dessa hipótese, a situação negativa ela ainda não é de todo ruim. Calma que vocês vão entender o que eu tô falando. Dentro da situação positiva, ele teria que se manter aqui acima dessa régua dos 100 mil dólares por pelo menos 48 horas, tá? Então ele vai ter que finalizar essa vela de hoje, faltam uns 4 horas e 39 minutos para ele finalizar. Finalizando a vela de hoje, ele precisa correr 48 horas, ou seja, formar mais duas velas aqui em cima, acima da régua de 100 mil dólares. Isso já vai garantir pra gente pelo menos um pouco mais de segurança, que ele vai se segurar acima dos 100 mil e talvez até tentar romper os 102 mil que ele tá formando agora. A nossa possibilidade 2, que é a possibilidade ruim, mas nem tão ruim assim, seria se ele caísse aqui de novo, rompesse pra baixo de novo agora, né? Essa aqui era a nossa resistência, acabou se tornando agora um suporte, mas ainda não é um suporte confiável, vocês percebem que ele não tá batendo exato com as réguas que estão aqui.
Então ele cairia, despencaria de novo e buscaria aí de novo 50% da nossa régua de FIBO. Então a gente pode até mudar essa seta de direção, que seria mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos isso daqui. Essa seria a nossa situação negativa. Para ele conseguir romper tudo, ele precisa fazer um teste nos 50% da régua de FIBO e depois um outro teste de novo, agora aqui nos 86 mil dólares, que é uma zona muito forte e que a chance dele passar ali é muito baixa. Só se acontecer realmente uma cagada muito grande ou uma notícia muito bizarra. Tá, Frank, mas por que você acha que ele pode cair? Por dois motivos. Primeiro, eu dei uma analisada usando Bollinger Bands, que é um jeito de você medir a força da tendência e, através dela, eu consegui a informação de que muito provavelmente esse é o topo da onda, ou seja, é o topo da curva antes de começar uma tendência de queda, e isso é um pouco preocupante. Além disso, a gente também vê aqui sendo formado um pavio de alta, que indica força vendedora, o que indica que muito provavelmente amanhã vai ter uma outra vela ali corrigindo e rompendo para baixo de novo. Além disso, aqui nessa parte de cima a gente tem o que a gente chama de zona fraca, ou zona vermelha, como você preferir, que é um lugar onde o gráfico não quer estar de nenhuma maneira. Ou seja, uma zona de baixa negociação, um lugar onde quando o gráfico chega, geralmente ele recua muito forte. Então a chance dele se manter aqui em cima é baixa, porém já é uma chance um pouco melhor do que 15 dias atrás. A gente ainda tem uma leve formação de tendência de alta aqui a curto prazo. O grande problema aqui é que ela tá muito aberta, e esse afunilamento, mesmo que ao contrário, significa redução de força na tendência. Então, resumindo, de forma bem sucinta para você que não entendeu nada do que eu falei e parece que eu tô falando grego. Os dois caminhos que ele pode seguir são: o primeiro, se manter aqui em cima por 48 horas, ou seja, pelo menos aí até o dia 14 ele precisa se manter acima dos 100 mil dólares para poder construir legal aí esse novo suporte. E a parte negativa seria ele rompendo aqui para baixo, talvez amanhã, e buscando de novo aqui os 50% da régua de FIBO. Eu acho que a chance dele chegar aqui é muito pequena, provavelmente ele vai descer até aqui mais ou menos e voltar a subir de novo. Ele tá se mantendo aqui em cima muito bem, não acho que ele vai despencar agora, pelo menos não pelos próximos 15 dias por aí, mas depois disso vai ser um pouco complicado. A gente tem que passar essa virada de ano agora, principalmente com ele acima dos 100 mil dólares, para ele conseguir construir, consolidar essa linha agora que se tornou o nosso suporte, né? Ela era uma ótima linha de resistência e se tornou um suporte fraco. Ela precisa ser consolidada como um suporte forte, criando zonas de toque. Então a gente precisa realmente esperar o tempo passar. Então muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu repito de novo, se você quer aprender como analisar esse tipo de gráfico, como saber mais ou menos para onde ele vai lá dar uma olhada nos vídeos onde eu ensino você de graça como você pode fazer para analisar qualquer gráfico. É só você assistir, estudar e aplicar, não tem erro. Além disso, um aviso muito importante. Para manter a quantidade de pessoas dentro do nosso grupo de membros fechado reduzida, futuramente vamos ter um aumento no valor para participar desse grupo. Por enquanto, todo mundo que entrar como membro padrão, pagando aí os R$ 7,99 por mês, vai manter esse valor depois que eu aumentar os preços. Então, se você entrar agora, depois você não vai ter que pagar mais. Eu vou fazer isso pra gente manter a quantidade de pessoas lá dentro limitada e não acabar virando uma bagunça que nem os outros grupos fechados. Então, aproveita agora que ainda tá barato, porque futuramente eu vou ter que subir, pelo menos pra eu conseguir dar atenção pra todo mundo que tá lá dentro. Então, muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, assim você acompanha qualquer lançamento que eu tiver por aqui e fica sabendo também das últimas notícias tanto sobre o Bitcoin como no mercado financeiro no geral. Também vou passar várias ideias aqui para vocês sobre criptomoedas e mais alguns outros conteúdos também relacionados à antiga Bfound que todo mundo viu cair. Então fica calmo que logo a gente vai ter mais conteúdo por aqui. Então muito obrigado por todo mundo que assistiu, espero vocês nos próximos vídeos e tchau!